ter uma ideia de como a diferença do abate caché e do abate que é feito no mundo inteiro, como eu falei, que é uma pistola. O animal ele é paralisado pela medula óssea, que faz toda a interliga os seus estímulos, né, desde a parte do cérebro até o rabo. Ele é mobilizado, ele é parado. E ele é aberto vivo, né? Isso é proibido até de Evra Minahai, até o goi, ele tem essa proibição de Evra Minahai, de comer animal, que ele é arrancado as partes dele viva. Então, é uma atrocidade que fazem com o animal. Eles acham que é muito fácil, como eu falei, vocês pegarem um método científico e provar para pessoas que não têm conhecimento, né, e passar para ele para essas pessoas que isso aqui é verdade. É muito fácil. Uma pessoa que é leiga no assunto. Mas o rabo também não é aproveitado, não, né? Em alguns lugares, sim. Pode matar. Rabada. Mas junto com rabada. Mas quer dizer que nós comemos também a rabada? Não, tudo é caché. Todo animal é caché. Nunca se viu isso no meio judaico. Rabo não é caché, não. Não. Só dianteiro. Caché, todo animal é caché. Não, mas aqui a gente... A parte traseira não costuma, os Mas pode se comer daquele rabo também? não costuma comer a parte traseira. Não tem palhaçada. Serve. Então, rapidamente... Deixa ele falar. Deixa eu falar, não escutei nada. O que é caché no animal? Vamos ver. Todo animal é caché. Todo ele, desde a língua até o rabo. Porém, alguns lugares, algumas Keilot, Medinot, alguns países, etc., alguns lugares, os rabinos preferiram ser mais rígidos com a parte do meio para trás do animal. Por quê? É muito difícil, não tão simples assim, a pessoa fazer um licur, tirar as veias, né, e algumas que são praticamente impossíveis, como o chamado Keren Tzvi, o chifre de veado, que é a ramificação da parte traseira, que essa é praticamente impossível você tirar, você acaba perdendo carne, e o frigorífico ele não quer perder carne, ele quer vender carne. Então, para fazer uma parte traseira para a gente, ele acaba perdendo carne para poder tirar esse chamado Keren Tzvi, né, que é um chifre de veado, que é uma ramificação de um tendão na parte traseira do animal. Então, você acaba tendo uma perda e não vale a pena. E a carne é muito cara e ninguém quer comprar. Já o procedimento da carne caché é muito caro. Eu vou depois falar um pouco desse assunto. Por quê? Não pode comer porque está escrito na Torá, quando Yaakov encontrou com um anjo, né? Não quero entrar em detalhes aqui, machucou a coxa, nervo ciático, então, desde então, se costuma não comer esse nervo ciático, ou seja, tem que tirar ele. Pode comer a parte traseira, porém tem que tirar. Então, como é muito difícil, né? E não tem público para também comprar, então é melhor que não... Tá se segue a Torá. Vocês façam cercos na Torá. Os sábios determinaram melhor a gente fazer um cerco como no Shulchan Aruch, tem muitas alahot. Se for uma abatedora dentro de uma comunidade ortodoxa, eles vão usar tudo, né? Nem todo mundo sabe fazer isso. Em Nem Jerusalém todo tem. mundo é profissional o suficiente. Em Israel tem gente que faz. Tem. todos podem, não tem alguns que envolvem alguns. Então, tem a parte da gordura, o Helef é proibido de orar da Torá. Você sabe tirar isso? Acaba o Helef. Tem, por exemplo, um Helef que ele tem o peito e a costela aqui, uma bainha de carne com gordura, e ele parece carne. Olhando aqui, é um Helef. Esse Helef é proibido também, sem tirar. Ou seja, quando você vai para um frigorífico, a limpeza que eles fazem já é... Você já tira essa parte do Helef, já você acaba não tendo problema. Eles já fazem todo esse trabalho, tanto para eles quanto para a gente. Antigamente, que as pessoas aproveitavam mais ainda tudo, degolavam boi, dividiam, compravam boi e degolavam para várias famílias. Então você acaba aproveitando tudo. Não tinha geladeira, não tinha nada. Então, hoje em dia não. Você tem como ter a opção de escolher. Pergunta. Sim, está na Torá que você não pode ter maus tratos, né, com animais, né? Isso. Isso não tem a ver só com a hora de matar o animal, né? Tem a ver com desde que o animal nasce, o transporte... O animal sai da fazenda ou do confinamento, do lugar que ele está. Ele tem lá, como se fosse a casa dele, come, água, tudo mais. Ele entra no caminhão, é transportado. Geralmente esses lugares são próximos, não são longe.
Também a gente tem problema também se é longe de pagar custo também, não vale a pena. Perder peso Então também. todos são próximos ao frigorífico. O animal é recebido pela fábrica, ele tem um espaço, tá? Que ele toma banho, tem um chuveiro que joga água nele para ele tomar banho. Está quente, ele toma um banho bastante tempo, ele tem água e comida. Ele é recebido como se fosse num hotel. A Mas fábrica, ele fica... Mas, no hotel ele tem mas tem, por comida exemplo, e um água. tamanho mínimo? Não, é mínimo grande. É um porque você espaço vê cercado. muito na internet, nessas fábricas Olha, eu não industriais conheço. que Todas que eu tive, eles não todas conseguem são... nem se mexer. Não, todas que eu tive tem o número de bois ou vacas que elas ficam em cada cercado. Lá ele tem água, comida, e se está muito quente tem até chuveirinho Os conjuntos, né? que passa em todas as redondezas, na parte superior, que dá banho neles. Não é que nem uma solitária. Então, né? porque é prejuízo o animal está lá sofrendo. E não come e não bebe. Ele perde peso. Monitora o que come. Em algumas horas, se uma pessoa deixa de se alimentar bem, ela fica doente. Para a gente é problema, doença. Tá? O princípio de doença já é o suficiente para eliminar o animal. E também eles não querem isso, eles perdem peso. Eles querem que o animal fique satisfeito e coma, e chegue lá e ele pese na balança como realmente, mais ou menos, a proporção dele. Então é prejuízo ele fazer o animal sofrer. É porque de algumas fábricas, por exemplo, de frango, né? Que eles deixam a luz acesa o dia inteiro para o frango não dormir, para ele ficar isso é pra ovo. comendo. Isso é para ovo. Não, para engorda também, né? Para engorda não. É para aquecer mais O metabolismo do ser humano e dos animais ele só engorda dormindo. Isso é Só para ovo, comprovado para essa ficar botando ovo. Só para ovo. E aí esse ovo a gente não pode comer. Só nem Não tem pode. problema. comer. Pode comer. Mas Não, não vem mas algum não, sofrimento. Vai escutar bastante. Ele não sofre, é a natureza do animal. O animal não pensa, não tem conhecimento, não tem dados. Esse que é o destino do ser humano para o animal. Para criança, não dorme. Ele acha que o dia virou 24 horas. Né? Ele dorme, né? Tanto que Mas fala se for que só tem na ele botar Guimarães, mais ovo do que o tem na natural. Guimarães que está escrito que Midranem tinha um rabino que ele dormia, né? Ele ia fechar o olho assim, também ele tem que dormir como um cavalo. Em pé e só daquela escadinha dorme, um pequeno cochilo já é o suficiente para ele. O animal também, ele é assim, ele é o suficiente de ele fechar o olho um pouquinho assim em pé, é o suficiente. Essa é a natureza do animal. Se a gente vê, parece que está sofrendo, mas não sofre. A minha pergunta boa. O boi compra coração, compra fígado, compra tudo. Nós não temos essas coisas. Só encomendar com Meg. Você pode encomendar. Encomendando Tem eles que não. ligar para o telefone do escritório e encomendar. Aí dá o preço e tudo. Isso. Tem problema de transporte para alguns lugares por causa da fiscalização sanitária. Se o produto ele vai estar conservado até a mão do consumidor. Certo. Então, continuando, entrando na parte que todo mundo pergunta, e eu já escutei também algumas coisas. Bino, por que não faz xerritar em girafa? Não sabe, já escutei, não sabe onde fazer no pescoço. Não, o trigador é um erro grande. Então, no Shulchan Yoredeah, Siman Kaf, o lugar que é feito a xerritar no animal. Ele tem um limite, sei lá, Ramosh Misnai, como todas as eu falei aqui, a xerritar oral. A gente tem um limite quero simplificar porque é muito complexo, desde o peito, tá? Do peito, limite da parte óssea, como se fosse esses dois ossos no animal é mais extenso, tá? Até pouco antes, tá? De um anel que ele é inteiro, que ele fica antes do gogó, a parte do gogó, né, nossa. Esse é o limite que você tem desde de baixo para cima, de cima para baixo. Ou seja, na raiva você faz xerritar no meio do pescoço, você não tem esse problema. Faz no meio, você não tem problema. Uma vez me perguntaram por que não faz xerritar na girafa. Aí o outro respondeu, porque não sabe o lugar onde fazer. O outro respondeu, tomou o lugar e respondeu essa Mas não tem tanta girafa para levar. Eu já escutei, e fiquei quieto. Girafa girafa aqui, você ia fazer. Não, a girafa não faz porque não tem. Mas se tivesse, faz. Se tiver, faz. A carne deve ser dura também. Todo animal ruminante que tem a pata fendida, né? Como a girafa é ruminante, tem a pata fendida também. Tá?
Tem até alguns animais que hoje também não tem aquele... É como se fosse uma... Só quando vem a machia, só ficou um, como se fosse esse que é o famoso da... É um que ele é parecido com o torono. Ele é tipo um veado com um chifre largo. Com um chifre largo. Você quer dizer? É uma raia. É um animal... Só chifre? É um animal do chifre campo. comprido. Um chifre comprido. Só Esse um? não tem mais. Esse não existe mais. Não tem. Então, Chama-se animais como unicórnio. esse... Tipo unicórnio, né? Animais como esse, você não se achar só numa guerra, sei lá, numa situação muito... Mas como não tem, como muita gente faz também, questão dos animais, golfinho, leão, esses tipos de animais, você tem que tentar preservar. Né? Porque não tem aquele panda... Não que eles são cachorros, são proibidos assim, mas né, só para ressaltar, para a gente poder ter uma ideia. São animais que você não tem. Extinção. Gostaria... Extinção. Uma outra coisa que eu queria acrescentar aqui está no Dentro Mot e o Charme, ele vem citar se você acha um animal, por exemplo, dentro da barriga, e você achou esse animal, o animal cresceu e ele tem a feição, a cara de um porco. Ele é cacheiro ou não é cacheiro? Tem o simanim, a ruminante, a pata fendida, só que ele tem a cara de um porco. Um boi. Ele é passudo. Por que passudo? Porque ele está com a feição do proibido. Mas ele tem o simanim, tem a pata fendida e ele é ruminante. Você falou que dentro da cara dentro. Igual uma vaca. Não, você achou um animal. Achou um animal. Ele tem cara de porco. Ele nasceu da vaca, nasceu um animalzinho, um bezerro, tá? Ele tem a pata fendida, ele é ruminante, igualzinho um boi, só que a cara dele é a feição de um porco. Aí não pode. É cacheiro. Cacheiro. Porque ele tem todo esse maninho, ele é cacheiro. Agora, se ele tem uma diferença de um animal que ele realmente, por exemplo, ele tem duas espinhas, como está escrito na Torá, um animal que tem duas vértebras, né? Ele é proibido, porque está escrito na Torá, um animal de duas vértebras, ele é proibido. Dois. Eu queria entrar um pouco diferente, só ressaltar um detalhe que é bom saber. A gente falou aqui de Ever Minahai, né? Você comer um animal, retirar um pedaço dele vivo, e vale citar que a gente tem a parte de animais também, a gente tem o grilo, o gafanhoto, né? Que ele tem um específico, o simanim, o cacheiro dele, é muito difícil achar, tem em Israel, eu tive há pouco tempo, a gente achou. Desse cachorro. Que outros insetos que são cacheiros? Oi? Que outros insetos são cacheiros? O grilo, por exemplo. Além do grilo, tem algum outro inseto que... Não, só não. Gafanhoto? Gafanhoto, grilo, eu não sei como chama aqui. Gafanhoto. Lá em Israel chama Hagav. O Hagav. Ele tem o simanim dele específico. E a gente tem o peixe. Né? O peixe ele não precisa fazer xertamento. Mas tem um detalhe. Nos animais, quando ele está doente, essa aqui é a grande jogada. Já vou falar disso. Essa é incrível. Já vou falar disso. Problema de doença. O peixe, ele não precisa fazer xertamento. Você tira ele da água, é o suficiente, ele adormece porque falta oxigênio, como o animal também, né? Se a gente parar para pensar, o animal não tem oxigênio e começa a adormecer. O oxigênio oxigênio cérebro do ser humano, dos animais, a gente tem uma clareza das coisas. Você tira o peixe da água, ele perde a oxigenação do cérebro. Ou seja, se você pega um peixe e come ele praticamente vivo, arrebenta o pedaço de corpo, não tem proibição de eliminar a água. Daniel, Pode comer peixe é vivo? igual. Só que, porém, como é um ato meio feio, meio pesado e nojento, né, não se faz isso. Mas se a pessoa está numa situação e pega e arrebenta, como tem em alguns lugares no Japão, eu já vi algumas entrevistas, me perguntaram e passaram, você pesca o peixe no restaurante, né? Ele já tira, fatia ele ali vivo e já te dá para servir como um sushi, shoyu, sashimi e etc.
Né? Não tem proibição de reverminar raio. Não tem. Ele porque ele não Porque você precisa come fazer sushi xerrita. com peixe fluminense. Não Mas tem. Ele não precisa fazer xerrita. Adoc e salmão fumado é até peixe. Mas o fato do... Dois. Você tá Outra- pescando, o fato de Outra, você... Você pode comer aquele. outra coisa também que eu queria citar. Que vira menos Ele vivo. come animais como vivo. Né? Ele pode comer. Mas ele tem escama. A barbatana escama, a caixão você pode comer. Viraram tudo porcaria. Assim é a natureza dele. Assim é a natureza dele. Mas não pode comer vivo, então? Poderia, não se come porque é nojento. Pode comer. Não tem proibição de reverminar. Mas é absurdo, né? Alahá não se come porque é nojento. Ele não considera que ele tá sofrendo quando corta. É, ele. ele não sofre. Você tira ele da água, ele adormece, ele perde o oxigênio. O oxigênio dele ele pega na água. Ele adormece, como a xerrita também. Ele adormece. Fazer uma No pergunta. oxigênio Mas cego, ele então adormece. ele não era banana? O peixe, quando você está pescando, primeiro que ele é perfurado, né? E aquilo já deve ser dolorido. O anzol não perfura ele. O anzol ele pega na boca dele a parte cartilaginosa muito fina, que ele fura ali e você pendura ele. Sim, mas o tempo que você está lutando para tirar o peixe d'água, ele não está sofrendo ali? Se não tem polêmica? A natureza dele é essa, ele não, a força dele já é o suficiente, por mais que você tenha mais do que ele não você tá, é como se fosse ele tá sendo puxado, a força é maior, ele acaba se deixando levar. E Não tá dando sofrimento ele do não tem animal. como ele não tem como combater com essa força muito maior, então acaba sendo leve para ele. No início ele tem aquela susto, né, como um susto, só que como ele não tem data, não tem raciocínio lógico, como ser humano, ele não sabe o que está se passando, como animal também. Outro também, se você acha um animal, tem a vaca, ela está grávida, se você degolou, logo depois degolou, nasceu um bezerro. E esse bezerro cresceu, ficou grande. Ele não tem proibição se você pegar, por exemplo, não fizer xerritar nele. Você não fez xerritar. Mesma coisa um dos sipurim que aconteceu com o Yosef Atzadik, ele viu os irmãos comendo um animal que era semelhante a esse também, um cordeiro, né, que eles estavam comendo e achou que ele estava, foi falar para o pai, para Yaakov, que eles estavam comendo a Ever Nahai. Não, esse era um chamado Pikua. É um animal que, quando foi degolado, a mãe estava grávida, logo depois que foi degolado, caché, tudo, nasceu o bezerro, tiraram do ventre e nasceu. Ele cresceu, ele não precisa fazer xerritar. Você pode matar de qualquer Vamos jeito. matar o bicho. E também, o Guide Nasher pode comer também, a parte da parte traseira. Você pode comer ele todo. Não tem proibição, nada. A única proibição que tem é no sangue. Só o sangue você que tiver jogar fora. Agora, ele inteiro você pode comer. Isso foi uma coisa que aconteceu, né? A gente não chama erro, foi um equívoco que o Sefer Tzadik, ele teve e contou para o pai, achando que os irmãos estavam comendo eram três coisas, né? Mas uma delas é essa. Eu queria só recitar isso. Alguma pergunta? Quando você for comprar no mercado, já não é essa faca, é outra faca, né? Se for Não comprar é peixe faca, no mercado. Não, essa faca é só para xerritação. Uma faca de $1.000. Mas é corta lá, fácil passar isso na E nós depende da faca. Faca Ah, a Você gente despacha na perguntou, mala. a gente perguntou. Não dá mal. Despacha na mala. Você não pode pegar com você, você despacha na Não, mala. mas a primeira coisa que eu Quando você vai degolar o Infelizmente, animal na fábrica e ele é pendurado pela pata, a gente precisa olhar também se a pata dele, né? Às vezes ele vem com a pata quebrada. Já aconteceu uma vez, a gente aconteceu de ver a pata quebrada. Se rompe um dos tendões, tá? A maioria dele já desqualifica o animal, passou. Tá? A mesma Quando coisa também corta com errado, dá algum problema na hora de cortar arrebentou, também. não, se arrebentou a parte, ele quebrou a pata, porque é pendurado pela pata. A gente tem que olhar se a pata não está arrebentada, não está estourada, quebrada. Mesmo se a quebrada e ela não está exposta, na fratura exposta, a gente tem que conferir se o tendão foi rompido. Se o tendão foi rompido, é proibido. Isso com os frangos também. Quando você vai degolar um frango, você pega ele, você sente também nas asas dele. É mais fácil porque você segura ele pela asa, tá? E na pata, isso depois, quando ele é aberto, você vê se quebrou a pata. Se arrebentou, são 16 tendões na ave,
Se arrebentou a maioria de um, também já desqualifica a ave. Seja ela frango, pato, ganso, ou que O seja. frango também é o mesmo estilo do boi também? Também. Que eu fui várias vezes. A ave, como eu recitei aqui no início, ela só precisa só degolar. Realmente precisa dos dois, mas é você só degolar, só o tubo respiratório é o suficiente. Pode Aí você botar o acaba pescoço devolvendo. fora, não pode decapitar. Também não pode decapitar, porque ele se debate que é justamente sair todo o sangue. Como eu falei, o sangue tem que ser exposto, expelido para fora. O frango é mais coisa rabínica, porque pela Torá só tem o boi. Quando eu falei no início aqui, tem um passuco que se aprende todas as alahot, né? Tem um Emes que é citado aqui, um passuco, Kasher, de um passuco que está escrito no Sefer Dvarim Yud, Siman Haf Aleph, que Yichak Mimecha, Amakum Asher Yivchar Hashem Elohecha, Lashon Shemo Sham, וזבחת מבקריך מרצוניך אשר נתן השם לך כאשר צוויתך וכאשר como eu ordenei a vocês. Raf é kol, beimá, todos os animais. Hayá, beimá, yofot. Asher, alef, tá, nas aves. Simã nas aves que você precisa decorar. Shin, são 2, nai. Rov, a maioria de das aves e a maioria de 2 simanim dos animais. Tá? Então, desse passuco se aprende todas as alahot sheritá, que são todas alahá Moshe Sinai, como foi citado aqui no início. Tá? Bom, Vou fazer uma perguntinha. Tem algum abrahá que se recita na hora de... Sim. No início, antes de você degolar, falar da abrahá, Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, Shakir Shalom, você está ensinando, ala sheritá, sobre a sheritá que você está fazendo, você faz a kavaná desde o primeiro até os últimos, né? Você não fala Todos mais. que você... Uma vez só. Se é marloque, você pode falar ou não pode falar, assuntos que você, em relação a sheritá, você não pode falar realmente a partir do momento que você recitou Abraham, até você bolar o primeiro. O segundo, o posterior, é bom a gente não falar até o terceiro, porque você não sabe que é uma hazaká até o terceiro animal, se realmente um desses 3 vai ser kasher ou não. Porque ainda falta esperar a conferir o pulmão. Então você não sabe, então a gente espera 3 animais até você falar entre uma sheritá e outra. Só que você precisa. Faca tá boa, não tá boa, cuidado, coisas referentes a sheritá, e tem quem permite até outros demais coisas também falar. Mas ele pode ser, às vezes, esperar mais tempo, tem vezes que tem 3, 4, 5 bois que vem tudo tá Não, dentro. mas não tem mais pergunta aí nessa A gente faz pela hazaká. Hazaká é uma coisa que chama de posse em português, né? Você tem a posse de 3, né? Sustenta que um dos 3 vai ser kasher. Acontece, mas é muito difícil. Eu trabalho com isso, eu sei que é isso. É muito difícil. Eu nunca vi, mas pode acontecer. Porque eu trabalho já carimbando, já carimbei boi, eu já vi. Eu também, mas é muito difícil. Porque é difícil. Então, se apoia na Torá, sempre pela maioria, não pela minoria. Hazaká é uma coisa que sustenta muito mais forte, tá? E essa Hazaká, ela puxa sempre pela Lefiarov, não Lefiamilta, não segundo o mínimo que existe. Sempre sustenta pela maioria. Só não se vai pela maioria, nunca pela minoria. Por isso que você faz. A gente, hoje em dia, né, Alahá Masé, fazer sim 3 e não falar entre 3 animais. É muito bom chegar você, já foi examinado, né? Onde consegue matar por isso? Todo pulmão. Você já trabalhou em Lins? Sabe Lins? Você trabalhou lá? Não, lá fechou. Fechou? Fechou. Mas lá vou dar É para Israel. informação. Eu não trabalhei lá, fechou. Quero já entrar um pouco, tem muito assunto, como eu falei no início, tem muito assunto dos perguntas. Falou do pulmão, não pode ter sangue no pulmão. Não. Pulmão é outra E não coisa. pode estar furado. Então, Beto, deixa eu falar. Você Você vai mudar o Beto? Eu vou, a gente não sei quanto tempo a gente ainda tem, vou pular um pouco pro pulmão. É um assunto muito longo, muito extenso. Um assunto aí. Já vou entrar, então, depois que o animal é degolado, ele é aberto, é tirado dos órgãos. A equipe é composta pelos shohatim, os degoladores, né? Tem um rabino-chefe que vai também para supervisionar. Tem uma pessoa que confere o pulmão, são 2 que conferem o pulmão
chamado Bodek Pneu, Bodek Roots. O pneu confere quando o pulmão ainda está dentro do animal, e o Roots ele confere externamente do animal. Depois tem os Masgueiros também que acompanham desde quando o Bodek Roots, que é o confere o pulmão externamente na mão dele, tá? Ele que determina se é halá, kasher ou taref. Tem umas guias que acompanham e vai carimbando cada animal, e assim até a desossa, até depois de desossar o animal, a embalagem, e até ele ser enviado. Tem vários hercheirinhos que têm diferenças como é que é feito esse procedimento. Tem alguns hercheirinhos que são mais rígidos, eles mais rigorosos, eles conferem também um beitacossot, a parte do órgão onde fica o bucho do animal, senão tem alguns lugares, por exemplo, na Argentina, é achado muito prego, pedaço de arame, que o animal engole e acaba furando o estômago. Às vezes, não o estômago. Então, às vezes, acontece do próprio, quando é tirado na frente do Bodek Pneu, confere, coloca a mão dentro do boi antes de tirar o pulmão, ele consegue ver, tem um macete, né, de como você vê se tem ou não. Ali você já vê e já avisa o companheiro que confere o pulmão fora. O trabalho do Bodek Pneu confere dentro, né, ele tem um bloco com um papel desse, com a estrutura, com o desenho do pulmão. Tá? O pulmão do lado direito são moto, né? Tem a parte direita e a parte esquerda. E tem do lado direito são 3 extremidades, uma no meio, central, e mais 2 superiores. Quando ele recebe esse bloco, ele coloca a mão dentro, apalpa todas as extremidades. Tá? Se há algum fio, algum problema no pulmão, ele marca por quê. Ou ali ele já, se tem algum problema, se é tarefa, ele já condena ali. Se ele veio já cortar da parte da xeritá, quando tem um problema na xeritá, a gente corta a pata, para já ele chegar a saber que esse animal é nivelar. Tem diferença de tarefa e nivelar, não sei se vai dar para eu explicar aqui qual a diferença do tarefa para o nivelar. E ali ele já faz um X e condena o animal. Ou não, ou ele marca conforme ela, né? Mas se os miúdos já estão todos cortados, Não, separados, tá cortado. Separa depois. A primeira vez. Então, por que isso? Quando vem um funcionário da fábrica e retira o pulmão, pode ocasionar aqui nas laterais, ficam as costelas do animal. Tá? Quando ele vai puxar, às vezes tem uma membrana, um fio, tá? Da costela. Pode acontecer de ter um fio nessa ponta aqui, na costela. Quando ele puxa, automaticamente arrebenta. E ele não sabe. Então ele marca o aqui, às vezes também essa parte que é muito... acontece muito, ela é muito próxima na parte do peito, do pulmão, do animal. Ela fica muito compressa na parede e acaba tendo problemas, complicações aqui. Então ele marca onde há algum problema precisa ser analisado no pulmão. Esse papel, ele joga, fica molhado lá, joga o papel, ele é preso no pulmão, que o Rabino Bodek Roots, que ele vai receber o pulmão, vai conferir ele externamente. Conferir o pulmão, ela Hamoshem Sinai, tá? Se tem furo no pulmão. Tá? O resto é tudo derabanado. Se tem furo. Paralelo a isso, estipular os rabinos com demais detalhes que tem no pulmão, que são princípios de doença. Tudo que é no pulmão são princípios de doença que podem ocasionar ou uma infecção ou realmente um furo. Tá? Isso é analisado através do rabino que confere o pulmão externamente. Ele tem um chuveiro com água e ele infla o pulmão. Igual uma pessoa que vai furar o pneu do carro, ele leva no borracheiro enche o pneu e bota na água e vai saindo bolinha. Às vezes precisa descascar alguma gordura, alguma membrana, alguma imperfeição, depois ele joga a água e vê se ele vai sair bolinha. Se sair bolinha, é furo, é desconsiderado a tarefa do animal. E tem também a aftosa, né? E as doenças que vêm? Pois Tem é. essas doenças que são bichos. E as Aftosa, doenças que dentro do sangue do animal que a gente não vê. não é só o arame, também tem... Olha, qualquer doença
Não dá no pulmão. Pelo que eu conheço, pelo que eu sei, todo mundo sabe que estuda essa parte desse trabalho de conflito pulmão, qualquer simples ela até um resfriado, ela aparece no pulmão. Então, não precisa estar escrito na Lahá, procurar nenhum trefoto, não há perfeição numa proibição no animal, fora o pulmão. Agora, se você acaba vendo algum outro órgão que realmente tem nele, você não precisa procurar. Conferir só o pulmão se tem furo. Bom, difícil. Se tiver problema no fígado, qualquer órgão, até se às vezes acontece de ter infecção na língua ou na bochecha, você acha ou alguma imperfeição no pulmão. Impossível. Qualquer infecção, qualquer tipo de doença, princípio de doença mesmo, até o boi já teve no passado dele um resfriado, você acha no pulmão. Alguma marca que foi do passado dele. Que aquilo ali se cicatrizou, tomou uma vacina, algum tipo de medicamento, e ali cicatrizou. Você vê, você consegue achar. Impossível, não tem. Ou seja, o pulmão, você precisa conferir se tem furo na roxa medicinal. Se ele teve resfriado, não. Não, aí você tem as denominações halak ou kasher. Tá? Por que eles fazem essa denominação e fazem uma regra do jogo? Ou é cachê ou não é? Porque é cachê. No Cachê Shulchan para Aruch, aquilo, cachê para aquilo, cachê para errado. Eu achei errado isso aqui. no Shulchan Aruch, É complexo. Pagar mais ainda. não está escrito se é halak ou kasher. Tá kasher ou tarif ou passul. Porque passul tem diferença de se é drabanão ou deoraita ou se é tarif ou nevelá. Então escreve passul. Aí dali você vê, aqui tem um segredo aqui. Aí você vai ver os posquim, qual a situação, se é tarif ou passul. Então, essa denominação de Glat Halak, é uma denominação que está escrito no Sefer Beit David, tá? Que fala é o Levush, o Ano Posseg, Sefer da Torá e outros também, que é como se fosse uma denominação na Europa, para eles poderem denominar, que foi estipulado por esses sábios que determinaram isso para Talmid Chacham. O que é Talmid Chacham? Estuda a Torá. Ele não pode comer nenhum boi, nenhum animal, que ele tem chamado Sirká. Sirká é o quê? É um furo. Não. O Rashi fala que é um furo, mas o princípio de um furo. Tá? Ali não tem isso. Ah, tem um. Tem um que eu vou mostrar para você, que tem uma foto de um pulmão. É uma membrana, tá? Através dessas extremidades do animal. Como ele, às vezes, não bebe água o suficiente, ou tem um princípio de doença, ele fica muito deitado e fica tudo muito espremido, comprimido. Tem um pouco de gosma, né? E essa gosma faz criar como se fosse você pegar uma coisa espessa, um shampoo, por exemplo, se você botar na mão e fazer assim, começa a fazer fios. Né? É a mesma coisa. Esses fios começam a agarrar e fazer como se fosse um princípio de infecção, e dali começa a puxar e arrebentar. Quando ele respira, inspira e respira, tá? Faz com que essas extremidades puxem isso. Tá? Elas puxem e acabam descolando uma parte do pulmão. O pulmão é constituído de duas membranas, uma inferior e uma superior. O Rambam fala, se furar a superior e não furar a inferior, é kasher. Tá? Assim é o Maram Beit Yosef, também no Shulchan Aruch, o Irmã ele já proíbe. Qualquer furo superior, a membrana inferior, superior ou essa ou aquela, ele proíbe. Eu não quero entrar em detalhes de também quanto os Ashkenazim eles são mais Aqui, pessoal. Só mostra a faca, tem vídeo que chegou depois, quer ver a faca. Pessoal, Aí, curiosidade. Já no pescoço. É leve ela ou é pesada? É leve ou é pesada? Olha, É leve ou é pesada? é leve. É inox isso? Sim, não. Não é samurai, não. É ninja. É ninja.
Tá quebrado. Mas é bonito, é bonito. A ponta tá quebrada. Ah, mas escuta, costuma quebrar muito, não costuma não? Rabelo? Às vezes acontece se a pessoa não toma cuidado, o animal não está Quanto custa uma faca dessa? $1.000. Depende da faca. Volta de Tem faca que R$1.300. custa até mais de R$1.300 R$1.500. uma faca? É $1.000. Tem até mais Não é uma caro. faca ao E os amoladores aí, os mais amolados. Rabelo, se o Rabelo Mas se estiver você bem, compra por ele 800 pode quebrar, né? Pode É da quebrar. China, velho. Oi? A mais simples. Não pode quebrar a faca. Chinesa. $100. Uma barata da China. $100? A mais barata. Vai, vai, Melhor, vai. se você quiser melhor. Ó, você vai amolador, pagar pessoal, olha aqui. 500. Isso aqui, Mata dois boi. a faca, Olha lá, tá a falando. faca ela é molada nessa pele aqui. Essa aqui ela abre o fio da faca. Tá? Essa aqui ela tira as imperfeições, é como se fosse uma pele de esponja. Ela tira as imperfeições da faca. Tá? Essa aqui é muito conhecida no Brasil, chamada de ardose. Tá? Essa aqui é muito utilizada, a ardose. Ela é muito utilizada ou na hora do trabalho, tá? Ela levanta o fio da faca. Tá? Mas Tem você uma- manda o café ou você manda Você pra quebra cá? Foi? Você sabe muito. Amala aí pra gente ver. Depois de Você botar o pescoço E essa aqui é muito difícil achar, tá? Ninguém vende, é uma pedra preta que ela é só para dar deixá-la bem ralada. bem afiado. Bem lisa, bem lisa. lisa. É o toque final. Mas que pedra É o toque final. Essa é? aqui, A 12 é preta? ela é da Europa. O pessoal que acha não fala. E quem tem não vende. Pô, velho, você comprou videogame, cara. Não, eu ganhei de um professor, um rabino que me ensinou. Ele me deu. É. Aí falou para não fala que eu te dei, nem que eu acabei deixando ela quebrar. Eu tava com a minha filha. Ah, ela quebrou, ela quebrou. Não, Também escorregou e que é o deixou pulmão. quebrar. Também já havia Ah, mas depois de- branca, já viu? Não, Essa sei. aqui? Ô, Não, Daniel, olha o essa. pulmão, olha o pulmão, sei. Eu tenho. Também existe aquela Eu tenho. artificial. Olha o raio Eu tenho. do pulmão aí. Daniel, esse é o Agora pulmão. existe Aqui, ó. artificial. Aqui é um, Deixa ele falar. Você não trouxe. essa aqui. Então, depois de 1.000 animais, não fica Eu tenho ruim, branca também. o fio não fica ruim. Tem verde. Amarelo. Hein, Rabino? Depois de 1.000, matar 1.000, não fica ruim esse fio da faca? Então, acaba de irritar uma e outra, você levanta o fio dela. Olha o pulmão, vamos nós Você vamos pensar. precisa. Pô, Mas, ó, Aqui, pessoal, passa aí, tem um Passa aí. vídeo.